Boa noite, meus amados. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Que você se sinta bem, que você se sinta à vontade. Nessa noite fria, mas certamente o calor do amor de Deus estará aquecendo os nossos corações, nos trazendo o conforto que só Ele pode nos dar. Amém? Você que nos visita, seja especialmente bem-vindo a este lugar, que você se sinta à vontade, que se sinta parte dessa família, que você se sinta incentivado a adorar esse Deus junto conosco, que se sinta incentivado a glorificá-lo, a ouvir mais dele, que volte muitas e muitas outras vezes. É com muita alegria que nós recebemos a cada um de vocês. Amém? Eu convido você a baixar sua cabeça, nós vamos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, nós queremos te glorificar, meu Pai, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu uma nova vida, o Senhor nos deu uma nova oportunidade de viver, ó Pai. Nós que estávamos perdidos em nossos delitos, em nossos pecados, vimos a Tua luz, a luz de Jesus Cristo, que iluminou as nossas vidas e nos mostrou um caminho reto, justo, de santidade, um caminho pelo qual vale a pena seguir. É certo que esse caminho é difícil demais para que consigamos segui-lo, mas nós sabemos que o Senhor nos toma pela mão, o Senhor nos conduz e, quando necessário, o Senhor nos carrega no colo. O Senhor faz todo o possível para que estejamos juntos contigo, ó Pai. Mesmo carregando ainda em nós traços tão marcantes do pecado que uma vez nos dominou, o Senhor ainda assim se faz mais forte, o Senhor a cada dia transforma as nossas vidas. Por isso nós queremos te glorificar, ó Pai, pelo que o Senhor já fez em nossas vidas, por tudo que o Senhor já fez na vida da nossa família, na nossa vida, ó Pai, nos nossos queridos irmãos, em todo momento, em todo lugar o Senhor tem agido. Por isso, Senhor, nós aqui estamos para te glorificar, para te adorar, ó Pai. Nós queremos sim, Senhor, adorar o Teu santo nome. Nós queremos sim te agradar, Senhor. Queremos sim te fazer feliz, porque o Senhor nos deu um motivo real de sermos felizes, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti. Amém. Amém. A palavra de Deus diz, no Salmo 92, versos 1 a 2, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Hoje de manhã nós estivemos justamente estudando na escola dominical sobre a fidelidade de Deus, e o salmista vem nos relembrar como é bom estarmos nos deleitando na Tua fidelidade, de manhã pelo culto da manhã, de noite no culto noturno, de manhã nas nossas casas, quando acordamos, voltamos nossos olhos para Jesus, para Deus, e lembramos que Ele nos guardou durante a noite, que certamente Ele nos dará um dia sobre a sua proteção. De noite, quando chegamos ao nosso lar e reconhecemos que Ele esteve sempre conosco, não deixando nada faltar. Como é bom meditar na bondade e na fidelidade do nosso Deus. O salmista continua dizendo que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha, minha rocha e meu resgatador. É esse o nosso intuito. É por isso que nós nos reunimos aqui, para que cada vez mais as nossas palavras e o nosso pensar esteja completamente voltado para o nosso Deus, que é o centro da nossa vida. Amém? Por isso eu convido você a cantar conosco, a louvar esse Deus maravilhoso. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem sempre, sempre a Ti, Senhor meu, rocha minha. Que as palavras dos meus lábios e
meditar do coração, agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Agradável aos teus olhos eu quero ser. Eu quero ter uma vida que glorifique de verdade a Deus. Porque à medida que a nossa vida glorifica a Deus, o nosso amor se espalha. E à medida que o nosso amor se espalha, o mundo conhece de verdade quem é Deus. O mundo de fato conhece a obra redentora do nosso Jesus Cristo, conhece esse amor tão profundo. Por isso, nós devemos pensar, meditar e cantar para todos sempre o seu amor eterno. Os montes correm
Deus é capaz de curar o nosso interior, é capaz de curar as nossas doenças mais profundas da alma. Existe uma doença que medicina nenhuma é capaz de curá-la, e essa doença se chama pecado. É uma doença congênita, como dizem os médicos, ela nasce com a gente, e somente o amor de Deus é capaz de tratá-la. É somente o amor de Deus capaz de curá-la por completo. Por isso, nesse momento, você e eu temos a oportunidade de abaixar a cabeça, orar, clamar a Deus, confessar os nossos pecados, confessar a nossa limitação, dizer para Ele: Senhor, eu estou doente, eu preciso da Tua cura, eu preciso do Teu amor, eu preciso do Teu sangue para me lavar completamente. E certamente Ele ouvirá o clamor do seu povo.
Deus, nós, diante de Ti, cantamos aqui que nós queremos ser nas Tuas mãos um vaso novo. Mas nós sabemos que para isso, ó Pai, este vaso, construído pela nossa própria vontade, seguindo os nossos desejos, seguindo as nossas intuições, precisa ser completamente quebrado, precisa retornar a pó, para que o Senhor molde do zero, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Nós, quando contemplamos a Tua beleza, a Tua santidade, a Tua soberania, a Tua criação imaculada, Senhor, nós podemos reconhecer que o Senhor é capaz de fazer verdadeiras obras-primas, verdadeiras obras de arte, ó Pai. E quando nós olhamos para o que se transformou a nossa vida, enquanto nós tentamos dirigi-la sozinho, enquanto nós tentamos moldá-la com as nossas próprias mãos, nós vemos o desastre que isso levou, ó Pai. Isso só nos faz nos prostrarmos diante de Ti, ó Pai, e reconhecemos mais uma vez que precisamos, carecemos, necessitamos de Ti, ó Pai. Precisamos de Ti para nos transformar, nós precisamos de Ti para nos renovar, nós precisamos de Ti para nos dirigir, ó Pai. Nós não somos capazes de construir, ó Deus, um lar, uma família, onde o amor reine, onde a paz prospere, se o Senhor não estiver junto a nós, ó Pai. Por melhor que sejam as nossas intenções, ó Pai, a nossa natureza pecaminosa, essa nossa doença do pecado que mora em nós, nos impede de construirmos coisas boas e perfeitas, mas nós sabemos que o Teu Santo Espírito é capaz de nos dirigir na Tua vontade, é capaz de nos modelar, é capaz de nos moldar a Tua vontade, ó Pai, para que, uma vez de acordo com a Tua vontade, uma vez nos Teus padrões, no Teu molde, Senhor, nós não mais nos conformaremos a esse mundo, ó Pai, nós não mais nos encaixaremos neste mundo que jaz no maligno, neste mundo que abandona os Teus princípios, abandona tudo aquilo de bom que o Senhor nos deu, que o Senhor nos colocou no nosso coração, que Jesus Cristo veio para mostrar de uma forma tão exemplar. Mas nós queremos pedir que o Senhor esteja habitando no nosso coração, nos dirigindo, nos reconstruindo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a se colocar em pé, para que possamos continuar a louvar esse Deus. Você que veio preparado com os seus dízimos e ofertas, tem a oportunidade de trazê-los nesse momento, aqui à frente. Enquanto nós continuamos a nos colocar na presença de Deus, manifestando que, assim como nós estamos, nós vamos a Cristo. Não temos a pretensão de nos corrigirmos para nos achegarmos a Deus, mas sabemos que só através de Deus é que as nossas vidas serão corrigidas. Senhor,
verdadeira. E essa mudança provoca em nós a alegria, a gratidão de reconhecer que Ele tem atuado em tudo. Enquanto nós cantamos agora que eu sou grato por tudo que Ele tem feito na minha vida, você tem a oportunidade de sair do seu lugar, dar um abraço gostoso do seu irmão, manifestar a sua gratidão por vê-lo aqui congregando com você, ajudando nessa batalha, nessa luta, dando forças, estamos sempre juntos. Amém?
Nós vamos orar na vida delas, agradecendo os dízimos. Vamos orar? Querido Pai, nós
mais uma vez na Tua presença, clamamos a Ti, ó Pai, queremos pedir, Senhor, pela vida de cada criança que aqui se encontra, ó Pai, esses tesouros que o Senhor colocou nas nossas vidas, para que nós tivéssemos essa responsabilidade tão grande, mas, como dito aqui, o Senhor certamente nos capacitará, estará ajudando em todo momento. Por isso nós pedimos, ó Pai, que nesse instante em que elas vão receber a Tua mensagem também, mas carinhosamente preparada num linguajar, de uma maneira em que elas possam desfrutar da melhor forma possível, que o Senhor esteja abençoando a vida da professora, esteja colocando as palavras em sua boca, esteja direcionando tudo o que acontecer ali, e que o Senhor esteja abençoando a cada criança que aqui se encontra, que elas possam ser edificadas da mesma forma como certamente nós seremos pela Tua palavra, Pai. Nós Te agradecemos também pelos dízimos e ofertas trazidos a Ti, porque isso é um sinal, ó Pai, do quanto que o Senhor já nos tem abençoado, ó Pai. Se nós temos a oferecer a Ti, certamente isso é uma pequena parte, uma retribuição de tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado. E certamente o Senhor não nos deixará faltar nada, porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e o Senhor nos ama, porque o Senhor é o nosso Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti. Amém. Queria convidar o nosso irmão seminarista Beto, que irá trazer a mensagem hoje para nós. Que Deus esteja abençoando, usando sua vida, Beto. Palavra. Amém. Muito obrigado, Gustavo. Desde já queria agradecer a Deus e também à igreja pela oportunidade de estar aqui fazendo uma breve meditação sobre a palavra do Senhor. Deixa eu só me ajeitar aqui. Irmãos, hoje nós estaremos falando um tema relacionado lá no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis. Iremos falar sobre a síndrome de Adão e Eva. O que Adão e Eva fizeram contra a vontade de Deus? Nossa reflexão se encontra em Gênesis 3, do verso 1 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Que te fez saber que estavas nus? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou
e eu a comi. Nós podemos analisar de primeiro momento uma ordem que Deus dá a Adão e Eva. E dentro dessa ordem, nós iremos trabalhar o primeiro ponto, sobre a desobediência deles perante aos olhos do Senhor. Vemos já no capítulo passado, anterior, em Gênesis 2, Deus já fala com eles. E já deixa bem claro o que ele queria. Já deixa bem claro a sua ordem. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ou seja, Deus já tinha colocado a ordem. Deus já tinha apresentado o que ele queria. Olha, Adão, você tem essas árvores para comer. Você tem todo esse jardim. Porém, daquela que está bem no centro, eu não quero que você coma. Porque você será conhecedor do bem e do mal. E morrerás. A questão morrer aqui não é uma questão de Adão e Eva comer e puf, morri. Não. É uma questão de morrer pelo pecado. Deus deu uma ordem e eles não cumpriram. 2 caminhos para seguir: comer ou não comer. Ele tinha 2 opções. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, daquelas árvores você pode comer. Você pode se alimentar, saciar a sua fome. Ele tinha 2 opções: comer ou não comer. Preferiu comer. Deus avisa que se eles comerem daquela árvore, irão morrer, pois entrarão em contato com o pecado. Assim como eu já disse, a morte não física, não a morte de você chegar ao falecimento, mas a morte de conhecer o pecado. Ou seja, a queda do homem. O pecado entrou pela vida de Adão e Eva. Também entrou em nossas vidas. Podemos analisar, olhando para as nossas vidas, que isso também cai a nós. Quantas vezes nos encontramos com ordem de Deus, princípios bíblicos, que nós vamos contra? Temos uma atitude de um falso cristão. Viemos aqui à igreja, cantamos, adoramos, saímos por aquela porta, tiramos a nossa máscara e vamos para o mundo. Vamos beber. Vamos pecar. Deus me perdoa domingo, vai me perdoar no outro domingo. É como que se a cruz de Deus, de Jesus estivesse aqui, de Jesus estivesse aqui, e você se achegasse com uma mochila e falasse: Jesus, eis os meus pecados. Eu reconheço tudo o que eu tenho feito. A ordem de Deus, eu conheço que eu tenho o livre-arbítrio de escolher se eu posso ir para aquele lugar que não é da tua vontade e se eu posso ir para esse lugar que é da tua vontade. E também eu sei que da mesma forma que Adão e Eva comeu daquele fruto, tem muitos frutos que o Senhor quer que eu não coma perante o mundo. Frutos de vícios com drogas, bebidas, atitudes erradas perante a família. Segundo ponto que podemos trabalhar, primeiro ponto ainda, Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agradável aos olhos. O que os olhos veem, o coração não sente. Ditado popular, conhecido por todos aqui, que realmente é isso. A própria palavra de Deus fala sobre isso. O que os nossos olhos veem, o coração não sente.
Eu vejo algo. Tenho atração por algo. Será que é certo? Será que realmente isso vai fazer bem para o meu coração? Será que realmente vai fazer bem para o meu espírito, como discípulo de Cristo? Será que realmente é a vontade de Deus? Será que aquela menina que eu estou vendo é a vontade de Deus? Será que eu não estou me enganando? Ou as meninas, será que aquele menino que eu estou vendo é a vontade de Deus? Será que é? Será que essa atitude que eu tive é a vontade de Deus? Influência para comer do fruto da árvore proibida. Ou seja, uma influência. A serpente o influenciou. Chegou a Eva e falou: mas por que você não comer? Eu fico imaginando como que seria o diálogo das duas, né? Serpente falando para Eva comer, Eva sabendo que não era para comer, tinha total entendimento daquilo, mas ainda queria chegar a ser como Deus. Queria ter o entendimento, como na verdade ela não ia ser igual a Deus, mas ela ia ter só o entendimento do bem e do mal. Ela poderia muito bem ter escolhido um outro caminho para não ter entrado em contato com o pecado, achando que realmente iria conseguir passar a perna em Deus. Quantas vezes nós, nos nossos pensamentos, tentamos passar a perna em Deus? Nas nossas atitudes, tentamos passar a perna em Deus. Se eu fazer isso, minha mãe não vai saber. O meu pai não vai ficar bravo, eu não vou falar nada para ele. Eu vou para aquela balada com meu amigo e fica tudo certo. Eu falo que eu vou só dormir na casa dele, eu não preciso falar que eu vou à balada. Podemos esconder dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos primos, dos nossos avós, mas de Deus não há como esconder nada. Enfim, o segundo ponto. A vergonha que caiu sobre eles. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esconderam-se por entre as árvores do jardim. Ou seja, acharam que poderia simplesmente se esconder perante alguns arbustos, ficar escondidos, falar: bom, aqui Deus não vai me achar. Aqui Deus não vai conseguir me ver, Ele não vai conseguir falar aquilo que eu fiz. Eu sei que eu estou errado, mas eu quero fugir de Deus. Eu quero me esconder. Aqui a gente vê não só a vergonha que eles tiveram de estarem nus, a vergonha de reconhecer, de Adão olhar para Eva e ver parte íntima de Eva, e Eva olhar para Adão e ver parte íntima de Adão. Não foi só isso. Essas vergonhas podem ser distinguidas em 3 tópicos: a vergonha de estarem nus, vergonha do pecado e vergonha da falta de responsabilidade. Ou seja, eles tiveram uma atitude de comer, de tentar ser igual a Deus. Deus tinha dado uma ordem, eles não cumpriram aquela ordem. E, logicamente, consequentemente, toda ação tem uma reação. Eles tiveram vergonha do pecado, daquilo que fizeram. Vergonha da falta de responsabilidade, da falta de comprometimento com Deus. Será que eu e você realmente estamos nos comprometendo com Deus? Será que realmente nós estamos entregando de fato a obra? Será que quando nós viemos à igreja, louvamos, cantamos, será que é realmente dispostos a servir?
Será que nós prestamos atenção naquilo que está sendo projetado pelo Data Show? Por palavra? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração? Será que realmente nós temos pregado Salmos 19? Ou nós temos sido irresponsáveis perante a palavra do Senhor? E eu deixo uma pergunta ligada à vergonha que caiu sobre Adão e Eva. Será que nós não estamos nos escondendo de Deus quando pecamos? Assim como eu já falei, nós pecamos e escondemos, queremos nos esconder da presença de Deus. O que eu e você temos tentado fazer para mudar de atitude? O que nós estamos buscando aqui na igreja? Simplesmente vir cantar, subir aqui no altar e fazer um sermão, ou bater palma, ou dar um abraço no irmão? Você faz todos isso, se você faz tudo isso, mas ainda continua pecando. Tá, sou ser humano, pecado não vai sair de mim nunca. Exato, com certeza. Mas, repito, quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós vemos todas as nossas atitudes que nós fazíamos lá atrás serem mudadas, serem apagadas. Ah, mas eu já fiz tudo isso, Beto, será que Deus ainda me ama? Deus te ama. Deus pega o seu pecado, lança nas profundezas do mar, guarda 7 chaves, onde só Ele pode encontrar. Mas nós ainda na nossa consciência ficamos pensando, remoendo as nossas atitudes, os nossos pecados. Imagino eu que quando nós nos perguntamos, será que nós não estamos nos escondendo de Deus quando pecamos? Creio que muitas vezes nós nos escondemos, sim, de Deus quando pecamos. Muitas vezes nós deixamos de ir à igreja porque sabemos que nós temos que chegar lá e confessar o nosso pecado. Porque nós sabemos que nós temos que chegar lá e louvar. Uma música que vai falar de confissão, uma música que vai falar de entrega, de renovação. Nós temos vergonha. Vergonha da falta de responsabilidade e comprometimento com a palavra de Deus. Podemos pegar como base a história de Acã. Acã fazia parte do povo de Israel. A gente já estudou isso aí na escola dominical. Ele fazia parte de Israel. E teve um momento, quando Josué estava à frente do povo, à frente de liderança, de ir guerrear, eles derrotaram Jericó, derrubaram o muro e foram em frente à cidade de Ai, que hoje, atualmente falando, arqueólogos feitos pesquisas naquele lugar, ainda há restos de destroços dessa cidade. E pela lógica que é falado, o lugar que eles estavam era um lugar de difícil acesso. Josué pede para alguns homens subirem até lá e ver qual era a quantidade do povo. Eles descem e falam para Josué: ó, Josué, você pode enviar 1.000, 2.000, 3.000 homens. Que o povo lá é fácil, viu? A gente vai derrotar facinho. Josué, todo ser humano é, errando, confiou e enviou. Vai, 3.000 homens. Subiram até lá, porém foram mortos. Vieram descendo, alguns vieram descendo correndo. Teve um que se achegou a Josué e contou o que tinha sido o massacre que eles tinham, que tinha acontecido naquele lugar. E até então nós vemos
a derrota do povo de Israel. Mas o nosso gatilho aqui é focar em Acã. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Ou seja, Acã, ele poderia muito bem ter seguido os princípios que Deus havia colocado nos 10 mandamentos que Moisés havia escrevido. Ele poderia muito bem saber, bom, não posso roubar. É contra a vontade de Deus. Porém, ele cobiçou, ele roubou. E caiu ali um peso sobre o povo. Ou seja, a consequência não foi somente na vida dele e de sua família, foi também com o povo. Nós vemos em primeiro momento que ele se esconde. Se nós pensássemos, será que se ele chegasse a Josué, antes do povo subir a Ai, antes de ir lá guerrear, e falar: Josué, eu preciso conversar com você. Verdadeiramente pequei contra o Senhor. Mas isso antes da guerra. Estão aqui as minhas coisas, estão aqui os meus 200 ciclos que eu peguei, estão aqui a minha barra de ouro, a minha capa babilônica, está tudo aqui, ó, que eu roubei, estou te entregando. Não mereço nada. Será que não seria mais fácil? Será que não seria mais fácil Adão e Eva se chegar à presença de Deus e realmente expor: Deus, eu pequei contra o Senhor. Reconhecemos sim que estamos nus, porque agora nós comemos do fruto proibido, daquela árvore que o Senhor ordenou para não comermos. O povo de Israel perde a batalha contra Ai por causa de Acã. Confessou depois de não ter mais para onde ir. Somente depois que ele confessou. Nós vemos também Adão confessando somente depois, mas porém colocando o fardo nas costas de Deus. Como que se a culpa fosse de Deus. Ó, você colocou aquela mulher em minha vida, você se vira. Da mesma forma que Adão e Eva se esconderam, Acã escondeu as coisas que tinha roubado. Ou seja, Adão e Eva procuraram se esconder entre os arbustos em meio à mata. Acã também se escondeu. Acã também escondeu as coisas que ele haveria roubado. Foi ante a vontade de Deus. Assim como Adão e Eva. Justificação do pecado. Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu o proibi de comer. O homem respondeu: foi a mulher que tu me deste por companheira. Foi a mulher que tu me deste por companheira, que me ofereceu o fruto da árvore, e eu comi. Deus se dirige à mulher e pergunta: por que você fez isso? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu a comi. Nós vemos duas perguntas ao mesmo tempo feitas por Deus. Ele já sabia que Adão e Eva tinham pecado. Ele já sabia. Simplesmente ele pergunta para ver qual seria a reação deles. Imaginemos nós, na nossa casa, que seja, você chegando, abrindo a porta, se encontrando com Deus. Deus perguntando: o que você tem feito? O que você fez hoje? Quais foram os seus pecados? Então Deus, eu fiz aquilo lá por causa disso. Não. Isso é errado. Não, Deus, eu sei que é errado, mas foi só um pouquinho. A gente vê, Deus já sabia de tudo aquilo.
Deus simplesmente poderia ter chegado a eles e falado direto, né? Por que vocês fizeram isso? Mas a hora que ele pergunta, ele já é direto. Ele já fala, quem disse que você estava nu? Ou seja, já reconheceu que Adão e Eva já estavam começando a entrar em constante pecado e ter a noção do que seria o bem e o mal. Culpando o próprio Deus, foi a mulher que tu me deste por companheira. Deus havia criado Eva para fazer companhia a Adão. Deus havia colocado Adão naquele jardim, dando o poder de ele poder escolher os nomes dos animais para ele ser feliz. Tudo seria mais fácil se realmente Adão e Eva não tivessem comido, se realmente eles não tivessem ido contra a ordem do Senhor, se realmente simplesmente eles tivessem falado para a serpente, não, nós não podemos comer, porque o Senhor ordenou para não comermos, e nós não vamos comer. Simplesmente isso. Hoje o mundo, a sociedade, a cultura seria bem mais fácil de compreender. Mas eu tenho certeza que se Deus deixou que eles comessem, porque Deus tem um propósito no final de tudo isso. E nós já vemos o propósito chegando no Novo Testamento, que é a morte de Jesus Cristo na cruz. A influência de ter pecado, a culpa não é minha, e sim dos outros. Quantas vezes nós culpamos o outro? Eu já tive muito essa mania na escola, de ir fazer algum probleminha e não, a culpa não é minha, a culpa é de fulano de tal. Ou até mesmo como criança, né? A gente vê direto. Meus sobrinhos mesmo, eles fazem isso, eles estão brincando junto, daqui a pouco você vê um fazendo outra coisa e bagunça lá em casa, e minha mãe gritando com eles, e a hora que você vai ver, quem que foi? Não tem dono. Não fui eu, foi ele. Parece fácil isso, mas nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Nós colocamos a culpa no próximo. Nós deixamos, muitas vezes, sermos influenciados por pessoas que não querem o nosso bem, que se dizem ser os nossos amigos. Para concluir, eu deixo a seguinte mensagem para os irmãos. Sendo assim, não podemos colocar a culpa somente em Adão e Eva, pois nós também somos pecadores e muitas das vezes deixamos as más influências nos consumirem. Quem justifica é Cristo pela sua graça, e não o homem. Ou seja, Adão e Eva querer a justificação, querer colocar uma culpa em Deus, o outro a culpa na serpente. Quem justifica é Cristo. Quem salva é Cristo. Não é eu, não é a igreja, não é nenhum dos irmãos que salva ou que justifica. Não devemos ir contra os princípios bíblicos. Gente, nós temos na nossa Constituição que a Bíblia é regra de fé e prática. Precisamos tomar isso como uma importância, é regra de fé e prática. Eu tenho que ler, mas também eu tenho que professar aquilo que está aqui. Eu não devo ir contra a vontade de Deus. Eu não devo ir contra os mandamentos de Deus. Por mais que muitas vezes a moral possa até me falar que aquilo é errado, mas a moralidade faz com que eu faça. Moral seriam ordens, regras, o que nós devemos seguir. Moralidade é quando você atua. Então Deus tinha colocado uma ordem e Adão e Eva não cumpriram aquela ordem. Não devemos ir contra os princípios bíblicos. Isso é muito importante para a nossa caminhada como cristão.
Você sabe da qual importância nós estamos falando? Da Bíblia, da palavra de Deus. Enquanto pessoas estão lutando por isso, nós temos ela como fácil acesso. Podemos ler a hora que bem entendermos. Podemos simplesmente chegar em casa e colocá-lo no armário, no guarda-roupa, e pegá-lo somente no domingo, para vir à igreja. Nós temos a palavra de Deus em fácil acesso. Temos a internet, temos a mídia, temos a tecnologia para o lado bom, analisando para o lado em que irá dar frutos. Para o lado que você vai entrar na internet não para ver bobeira, mas sim para ir lá procurar algum vídeo, alguma música. Estou precisando ouvir algum sermão, deixa eu ir na internet ver se eu encontro alguma coisa boa. Ou seja, nós temos acesso à palavra de Deus e não podemos ir contra ela. Devemos assumir os nossos erros, sabendo de que haverá consequências. Isso é sério. Nós temos que assumir. Pecou? Assume. Muitos pastores, muitos teólogos colocam Davi como um homem que dificilmente pode ser comparado com alguma pessoa. Davi tinha seus problemas familiares, pecava contra a vontade do Senhor. No Salmo 51 nós vamos ver isso. Cobiçou a mulher do outro, teve relação com a mulher do outro, mandou o outro para a batalha, morreu, porém ele teve consequência. Perdeu seu filho. Pecou? Assume. Errei com o irmão? Assume que você errou. É muito mais fácil. Chega para ele e fala: realmente eu errei. Eu falei isso, isso e isso. E errei. Me desculpe. Pode haver consequência. Consequência de ele ficar bravo, consequência de não querer falar mais com você, mas insista. Mostra que você realmente está arrependido dos seus pecados e que realmente você reconhece o porquê dele estar assim. E que você quer continuar sendo amigo, que você quer compartilhar, professar a mesma fé em Cristo Jesus. E não nos deixarmos a sermos influenciados por Satanás. O próprio Cristo foi tentado no deserto, Mateus 4, 1 e 11. Porém, se manteve firme, confiante de que Deus proveria. Nós vemos lá em Mateus a tentação que Satanás faz com Cristo. E nós vemos Cristo se mantendo firme até o final. Satanás está influenciando, irmãos, a todos o instante. Ele só quer esperar uma brecha para entrar na sua vida e fazer o que há de pior. Muitas vezes a gente vê pessoas ainda ficarem angustiadas por conta disso. As pessoas não têm um convívio com Cristo, as pessoas não seguem a Bíblia, as pessoas não têm uma conversão verdadeira e sofrem consequências. Se você não estiver com Cristo, você vai ter consequências. Se você estiver com Cristo, terá consequências também. Os pecados irão surgir, as tribulações estão aí, mas com Cristo tudo é mais fácil. Então que nós não só julguemos Adão e Eva olhando para esse pecado, olhando para aquilo que eles fizeram, mas também olhando para a nossa vida. Tudo bem, eles erraram lá no começo. Nós herdamos esse erro. O pecado de lá
seguir o povo perante toda a Bíblia e hoje perante toda a sociedade. Reconheçamos os nossos erros, os nossos pecados, e realmente, quando se achegarmos à casa de Deus, realmente, quando nós se encontrarmos aqui como corpo de Cristo, professemos o mesmo perdão e a mesma fé em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, eu convido vocês a virem aqui à frente, vamos fazer uma oração? Você que está passando por algum problema, você que tem estado em conflito com a sua fé, se cheguem aqui, você que sente o desejo e quer uma mudança de atitude, quer realmente assumir o pecado perante Deus, quer realmente colocar a sua vida perante Deus e buscar uma renovação completa em Cristo. Ontem nós tivemos aqui no nosso templo o culto de jovens e adolescentes. E foi muito bom. Nós falamos sobre um tema vivendo com Cristo. O que é viver com Cristo? O que é caminhar com Cristo? Aceitação em Cristo. O que significa isso? E a gente sabe que se viver com Cristo é mais do que você simplesmente vir aqui e cantar e adorar. É você se colocar realmente na presença dEle, expor tudo aquilo que você tem feito de errado e falar: Deus, me cura, como o Gustavo muito bem disse na sua oração, me cura, continua comigo, que sem Ti eu não consigo. Feche os seus olhos. Pai, queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Senhor Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, olhando para essas pessoas que se chegaram aqui à frente. Que o Senhor esteja abençoando, esteja curando, ó Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo, seja o laço familiar, seja o laço em amizade. E que realmente, ó Pai, nós possamos sentir a vontade de se achegarmos em Tua presença para revelarmos tudo aquilo que temos feito, mesmo sabendo que o Senhor já sabe. Colocamos, ó Pai, diante da Tua presença, não para culpar Adão e Eva, não para culpar Acã, mas para nos espelharmos o quanto a nossa atitude tem sido parecida com a deles. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos dá coragem para prosseguirmos. Faz com que nós possamos dar a mão um para os outros e seguir em frente, todos juntos, sendo purificado pelo Teu Espírito Santo, sendo renovado pelo amor em Cristo Jesus. Por tudo isso, Pai, é que nós oramos agradecidos. Amém. Façamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção. Que o maravilhoso amor de nosso Deus, Pai, que a insondável graça, infinita graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre convosco, todos os dias. Amém. Rapidamente os nossos avisos, onde vocês estão mesmo. Os nossos grupos de vida. Temos os nossos grupos segunda-feira aqui, especificamente para as mulheres, na quarta-feira na casa da Dona Helena e na quinta-feira na casa da Juliane Duarte. Se você ainda não participa de nenhum grupo de vida, procure essas pessoas, procure a mim, procure o Beto, a qualquer membro do conselho. Faça parte, realmente é um grupo que renova as nossas vidas. A paz de Deus para cada um de vocês, bom e paz, que Deus esteja durante essa semana com todos nós.